Olá, muito bom dia. Esse é o programa Rumos das Igrejas Batistas do Estado de Minas Gerais, uma parceria entre a Convenção Batista Mineiro, o Sistema Batista de Ensino, Colégio Batista Mineiro, e também a Primeira Igreja Batista de Juiz de Fora, da qual tenho sido pastor e presidente, assim como presidente da Convenção Batista Mineira. E eu mando um abraço aos pastores e a todas as igrejas batistas deste estado que nos assistem e também as demais igrejas co-irmãs, àqueles que estão nos vendo nesta hora. Este programa tem como objetivo levar uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação. E esperamos que esteja sendo bênção para a sua vida, assim como para a vida de toda a sua família. Nós, os batistas, estaremos nos reunindo no mês de junho, na cidade de Timóteo, na Primeira Igreja Batista de Acesita. Pastor Lélio, meu abraço ao meu amigo, meu irmão, Pastor Lélio Lopes da Silveira, sua família e a toda a igreja. Então você que pretende estar na Assembleia da Convenção Batista Mineira, será um grande evento maravilhoso, nos dias 18 a 22 de junho, marque aí essa data. Teremos reuniões para as mulheres, teremos reuniões para os homens, para os jovens. Na quarta-feira já teremos reunião para os jovens ali na igreja e teremos noites evangelísticas. Eu conto com você lá, faça já a sua inscrição. Bem, nós estamos trazendo uma reflexão sobre os tempos que nós vivemos, desde a pré-modernidade, passando pela modernidade. Aliás, hoje às 11h25 eu estarei aqui mesmo na Band apresentando um programa sobre a pré-modernidade. Vale a pena você que não assistiu, assistir a este programa. E hoje nós vamos dar sequência a este assunto. Então hoje queremos falar sobre esse período chamado como pós-modernidade. Mas antes vamos ler a palavra de Deus aqui em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3 nos diz assim: Paulo, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão mais a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Virá tempo. Paulo diz que virá um tempo em que as coisas ficarão muito difíceis. E nós estamos vivendo esse tempo. A partir de 1950, mais ou menos, na década de 50, surge, então, o período chamado de pós-modernidade. E esse período surge, assim como surgiu o período da modernidade, devido à frustração com a religião. As pessoas começam a abandonar a religião, que na pré-modernidade tinha uma força tremenda. Agora também surge a pós-modernidade como uma frustração, como resultado de uma frustração às promessas não cumpridas no período da modernidade. Nesse período chamado de modernidade, que é o resumo do comportamento humano, quer dizer, a influência que o mundo recebe. Então se dizia que com o advento, não é, das empresas, o avanço da tecnologia, da ciência, o homem agora teria uma vida diferente, uma vida mais confortável e tudo seria mais fácil. Mas na verdade houve uma grande frustração. E aí surge o período da pós-modernidade. O ser humano agora volta as costas para Deus quase que definitivamente e começa a olhar para si mesmo devido às frustrações que esse homem tem. Agora ele começa a pensar em si mesmo e surgem várias alternativas de vida. Por isso que nós vemos hoje, não é, alternativas
em várias áreas, até mesmo família alternativa, sexo alternativo. Alguém já disse que nós nem podemos mais falar em família hoje, nós temos que especificar família dentro do contexto cristão, porque hoje já se admite uma infinidade de modalidades de família, né? Famílias constituídas de homem com homem, filhos, mulher com mulher e filhos. Tudo isto é resultado desse tempo em que vivemos. Só para ter uma ideia, o Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, no seu livro A Família Brasil, ele conta uma história dizendo que uma filha estava grávida e o pai então perguntou: minha filha vai ser homem ou vai ser mulher? E a filha respondeu ao pai: pai, isso ele vai decidir depois que nascer. Veja, isto é uma marca desse tempo, em que as pessoas não querem mais trabalhar nem quanto à questão familiar e muito menos sexual, como se fosse uma opção. Não é verdade? Mas isso é porque o ser humano se perdeu. Os valores se perderam. Então, há hoje um vazio de referenciais. Deus foi tirado como referencial e há um vazio. Vale mais ou menos aquela ideia: cada um cuida de si. Cada um cuida de si. Cada um tem a sua verdade. É isto que nós temos visto nesse tempo difícil que a Bíblia chama, em que nós vivemos, não é? Deus foi tirado do centro, não há mais uma verdade absoluta e as pessoas agora, elas estão totalmente perdidas, cada uma delas seguindo o seu próprio rumo. E a consciência de cada um passou a ser a verdade absoluta. Então, vale a sua verdade, vale a verdade da pessoa. Então, é por isso que se comete tantas aberrações e a gente vê que o mundo está, de fato, perdido, né? Porque cada um tem a sua verdade, cada um segue a sua própria consciência. E quem é a nossa consciência para nos dizer o que é, de fato, o melhor, não é? Geralmente, a nossa consciência vai nos levar para o mal, porque nós estamos dominados por um mal que nos cerca. Então você precisa estar atento a isto, ter muito cuidado na criação dos seus filhos, porque esse é o tempo que nós estamos vivendo. Não é? Com uma verdadeira libertinagem. E os adolescentes são muito influenciados por esse tempo, principalmente. Tempo sem referenciais. E quais seriam então as marcas deste tempo que nós estamos vivendo, neste tempo chamado de pós-modernidade? Primeiro, o relativismo. Sobre o relativismo, eu vou falar num dos próximos programas especificamente sobre isso. Mas tudo hoje é relativo. Tinha até um programa de humor, não é? Em que o humorista dizia: relativo, é relativo. Isso já é uma tendência desse tempo, né, que nós estamos vivendo. O relativismo, ele tem predominado em todas as áreas. Então, quando você diz isso é uma verdade, a pessoa diz: isso é relativo, é verdade para você, não há a verdade absoluta em si mesmo. Esta é uma das marcas. Uma segunda marca que eu diria é exatamente essa falta de referenciais, não é? Não há mais referenciais, não há verdade absoluta. E os defensores dessa ideia afirmam que a mente humana não é capaz de apropriar-se da verdade. Então, cada um tem a sua verdade. Vale o que cada um pensa. Será que isto é correto? O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, ele diz que viria tempos difíceis. Ele está falando lá no primeiro século, e esses tempos difíceis a que Paulo se refere, eu diria que são os tempos que nós estamos vivendo. Estão se tornando cada vez mais difíceis. Algo mais que nós podemos mencionar aqui: não existe verdade absoluta. Para as pessoas desse tempo não existe verdade absoluta. E o líder religioso, o pastor, ele precisa trabalhar com esses conceitos, porque não adianta querer, não é, ter um posicionamento dogmático, quando que o que está impregnado na mente das pessoas é que não há verdade absoluta. Então tem que haver um meio
de se levar as pessoas a se convencerem de que as verdades bíblicas ainda continuam sendo absolutas. Uma das outras marcas é o sincretismo. É o sincretismo. As pessoas vão dizer com certa facilidade, onde fala sobre Deus está bom. Crê-se em tudo e ao mesmo tempo não se crê em nada. Porque quando você tem o seu dinheiro colocado no Banco do Brasil, no Bradesco, na Caixa, no Itaú, é porque você não confia em banco nenhum, não é verdade? Então, quando as pessoas dizem que acreditam em tudo, elas estão dizendo que não acreditam em nada. É isso que nós temos visto hoje, um sincretismo, uma panaceia, uma mistura tremenda, não é isso? Um outro tema desse tempo, uma outra marca é o hedonismo, é o prazer. Então você vai ouvir isso, não, o importante é você ser feliz, o importante é você ter prazer, porque aí nesse jogo vale tudo, né? Aí vale tudo, aí a coisa pega mesmo. Vale tudo entre aspas, estou dizendo o conceito da sociedade, principalmente a sociedade sem Deus. O que importa é ser feliz. O que importa é a pessoa ter prazer. Seria isto uma verdade? Não, para aqueles que creem na Bíblia, isso não é verdade. Uma outra marca desse tempo é o individualismo. É a velha lei de Muricy, cada um cuida de si. O problema do outro é problema do outro, não é meu problema, não é? E isto não é o que a Bíblia ensina, que nós devemos amar uns aos outros, nos preocupar uns com os outros, mas a marca deste tempo é essa, o individualismo. Por isso as academias estão cheias, as pessoas estão dando... O Deus hoje é o corpo, né? O que vale é o corpo. A sua sexualidade está aflorada. São marcas deste tempo. E nós temos que trabalhar com essas verdades, porque tudo isso traz também uma solidão profunda. As pessoas estão vivendo cada vez mais um vazio. As pessoas estão sem conseguir dormir, estão entrando em depressão. O número de suicídios tem aumentado cada vez mais, porque tudo isso afasta Deus do coração das pessoas. E sem Deus o homem se perde. E as pessoas, então, elas se tornam pragmáticas. Não é? O pragmatismo é uma das marcas deste tempo. Se bem que é verdade que ainda nós temos, nos dias de hoje, marcas da pré-modernidade, da modernidade, dentro da pós-modernidade. As pessoas acreditam em Deus, mas de uma forma genérica. Elas acreditam em Deus como um nome e não acreditam, não é, na religião. Elas se afastam da religião. E é preciso, então, que nós que estamos à frente das igrejas mostremos para essas pessoas um Deus que, assim como foi no passado, é hoje no presente. Um Deus que transforma nossas vidas, um Deus que faz sentido. Faz sentido viver para Deus. É isto que eu quero deixar para você, se você ainda não é um crente em Jesus. E para você que o é, você que é um pastor, a gente tem que apresentar algo que as pessoas acreditem, porque quando Jesus veio ao mundo, ele apresentou algo que atraía as pessoas. Deus passou a fazer sentido. E eu vejo na pós-modernidade uma oportunidade que nós estamos tendo, mais do que talvez em outras eras, de mostrar que Deus ainda é a razão de ser de cada um de nós. Faz sentido crer em Deus, temer a Deus, seguir a Deus na pessoa de Jesus Cristo. E que Deus abençoe a sua vida. Assim nós colocamos um ponto final no nosso programa de hoje. Espero vê-lo no próximo sábado, neste mesmo horário, querendo Deus. Deus te abençoe, um excelente final de semana e uma semana abençoadíssima. Até o próximo encontro. Até lá.